Bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, cofundadora da Rede, e hoje nós vamos receber dois convidados muito especiais, o Paulo Sen e o Daniel Pina, e vamos falar sobre autoprodução. Bem-vindo, meninos. Eu queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Pode começar, Daniel, em ordem de chamada, ordem alfabética. Primeiro, agradecer, Nath, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu sou Daniel Pina, para quem não me conhece, sou diretor de economia da ABIAP, Associação Brasileira de Investimentos em Autoprodução de Energia. Trabalho nessa área já tem 7, 8 anos. Sou formado em economia e tenho toda a minha base aí em economia e investimento, toda nessa parte mais, não tão de engenharia, mas de economia. Acho que é isso. Perfeito. Então, para complementar, então, Daniel, eu sou o Paulo Sen, né? Sou formado em engenharia, fiz mestrado em engenharia elétrica também. Trabalho na ABIAP há 4 anos já e gostaria de dizer que é uma honra estar participando desse projeto aí junto com a Rede, né? Que tem aparecido muito bem aí para a gente e abrir esse espaço, né? Para a gente debater sobre um assunto que a gente é entusiasta, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, meninos. Bom, bem-vindos. E para completar o currículo de vocês, vale a pena citar que em janeiro vocês vão passar a ser professores da Rede também, né? Vai ter um curso de autoprodução. Então, ouvinte, você que está tendo a sorte de nos ouvir antes do fim da inscrição do curso, já corre no nosso site redenergia.net e se inscreve. Olha a ementa. Não deixa de olhar a ementa. Mesmo que você ache que não vai se inscrever, olha a ementa porque é apaixonante. E aí se inscreve para não perder e não perder o bônus também. As inscrições vão até dia 19 de janeiro e o curso é no finalzinho de janeiro. Tá? Meninos, então vamos lá. A nossa pergunta central, a motivadora desse podcast, foi um comentário que um colega de setor fez para mim, né? Sobre os autoprodutores. Ele comentou o seguinte: Nath, a maioria dos autoprodutores não são autoprodutores. E aí eu fiquei encucada com isso, eu queria que vocês falassem sobre essa afirmação deles, explicassem as nuances que tem nela. Muitas nuances, né, Daniel? Eu acho que essa afirmação nunca veio para a gente ali na ABIAP, né? A gente recebe aí diariamente uma enxurrada de dúvidas e perguntas, né? E aí, de fato, essa foi a primeira vez que a gente teve contato, né? Bom, é uma questão bastante particular, acho que entender todo esse conceito do que é o autoprodutor, né? O curso vai trazer, eu acho que todo esse embasamento, né, para você lá desde a história da autoprodução, né? A autoprodução não é algo novo, né? Não surgiu aí com a desverticalização, não surgiu aí nessa década aí com o aumento, né, dos autoprodutores. A autoprodução ela tem um conceito aí, acho que desde o início do setor elétrico, né? Então esse histórico ele é muito importante para a gente entender o que aconteceu em relação a essa visão do legislativo em relação ao autoprodutor. Então, muitas coisas foram se modernizando, né, ao longo dos anos, e acaba que talvez, né, não sei qual que é a dúvida central do teu colega, ele deve ter pego talvez, né, um finalzinho do histórico e fala, pô, mas esse cara não é bem um autoprodutor. Mas, no conceito geral, né, o autoprodutor é todo consumidor que investe em geração. Esse é o conceito do autoprodutor. Então, indiferente, né, de modelo societário, de remoto ou in situ, né, o conceito de autoprodução ele vem dessa questão, né, do consumidor que está investindo em geração. Então, vou abrir para o Daniel complementar também essa resposta aí, que é um desafio aí para a gente equalizar todas as dúvidas que existem dentro dessa pergunta. Na verdade, assim, até eu e o Paulo, a gente achou bastante curiosa essa pergunta, porque, assim, talvez ela tenha uma origem, né, muito na questão que a gente vai escrever melhor no curso, que é a questão da outorga, né? Hoje a gente tem, na geração, 3 tipos básicos de outorga: o de serviço público, de produtor independente e o de autoprodução. E esse modelo de 3 tipos de outorga, ele não necessariamente define um autoprodutor. Então, assim,
quem tem outorga de autoprodução não necessariamente é o único autoprodutor. Tem autoprodutor que não tem outorga de autoprodução, por mais curioso que isso possa parecer. Então, eu acho que talvez essa dúvida, essa questão venha daí, né? Fala, nossa, mas tem tal empresa, não tem outorga de autoprodução, mas ela é autoprodutora. Como que isso pode acontecer, né? E aí, como o Paulo comentou, né, existem outros modelos societários em que se permite aí que você seja autoprodutor sem a outorga de autoprodução em si. E, na verdade, muito mais complexo do que isso, porque hoje a gente tem uma equivalência, né? A gente fala, né, do autoprodutor que tem a outorga de autoprodução, e também falamos do produtor independente com carga própria. E aí fala, não, mas é a mesma coisa, o autoprodutor do produtor independente com carga própria. A gente vai ver no curso que tem algumas diferenças aí, mas no fundo, ambos são autoprodutores. E essa possibilidade dele ser um produtor independente também, tem vários outros arranjos, vários modelos que a gente vai discutir, que realmente envolve não a outorga de autoprodução, mas a outorga de produtor independente. Então, acho que acaba fazendo uma confusão, todos esses conceitos, se a gente não tiver muito bem definido, surge perguntas como o autoprodutor que não é autoprodutor, né? Sim, o que eu entendi da colocação foi exatamente isso, a maioria dos autoprodutores, entre aspas, que englobaria os equiparados, né? A maioria são equiparados e não agentes com outorga de autoprodução. Mas é isso mesmo? Tem mais agentes equiparados, mas seriam geradores equiparados do que autoprodutores com outorga de autoprodução? Estatisticamente tem isso? Vocês sabem esses dados? Na verdade, assim, o modelo de autoprodução com outorga de autoprodução, ele foi muito mais comum nos primeiros movimentos da autoprodução. Então, quando você tinha lá, que veio desde o Código de Águas, e a gente vai passar todo esse histórico no curso, e lá naquele momento realmente tinha o autoprodutor com outorga de autoprodução. Desde que foi criado o produtor independente, na década de 1995, com a Lei 9074, teve várias outras ramificações. E aí, eu acredito que até por ter um número muito maior de agentes hoje que vão para o mercado livre, que vão ser autoprodutores, você tenha, talvez em número, um maior número de autoprodutores que não possuem outorga de autoprodução. Talvez isso seja coerente, mas não significa que ele não é autoprodutor. Ele só não tem a outorga de autoprodução, mas ele recebe os benefícios de ser, ele faz jus aos benefícios de ser autoprodutor. É isso? Como o Paulo comentou, depois até vou repassar para ele, que ele bateu num ponto que achei bem interessante, que autoprodutor é todo mundo que investe em geração própria. Então, você pode fazer isso com uma outorga própria, ou você pode fazer isso sendo um acionista de um gerador, ou de outras formas, como a gente vai ver, consórcio e outras formas possíveis também. Então, o conceito de autoprodução, ele está muito mais amplo, ele é muito mais amplo do que só obter a outorga de autoprodução. Acho que essa é a mensagem, né, Paulo? Excelente, Daniel, excelente. Esse resgate histórico, para mim, basicamente, eu acho muito importante, porque a autoprodução nasce com dois mundos, né? Existia o serviço público, né? Era um monopólio estatal, né? Distribuição, geração de energia, e existia esse cara que podia investir em geração. Ou seja, ele tinha uma indústria, ele tinha uma mineradora, ele comprava a própria usina. Então, ele recebia uma outorga, né? Ele não podia ser serviço público, ele era autoprodutor, né? E isso se arrastou até a década de 90, que foi a desverticalização do setor, e aí, pô, agora não faz sentido, né? Vai ter um cara que ele é livre, né? Um produtor independente, então vai existir um autoprodutor que também é produtor independente, né? Então, acho que resgatar esse histórico vai ser muito legal para a turma aí que vai fazer o curso, porque aí vão começar, né, a fechar um pouquinho, né, essas caixinhas, né, do porquê cada coisa. E aí você tocou num ponto, né, Nath, que eu acho que aí sim é uma grande confusão que a gente vê no mercado, que é o equiparado, né? O que é, de fato, esse equiparado? Mas no curso, acho que essa construção que a gente vai fazer vai mostrar que a equiparação ela não foi para dividir o autoprodutor, e, na verdade, foi para juntar todo mundo no mesmo conceito. Então, todo mundo que investe
vai ser todo consumidor que investe em geração vai ser um autoprodutor. A questão que você está dentro de uma SPE exigiu essa equiparação, mas a equiparação foi para deixar o conceito homogêneo para todos os autoprodutores, né? Então, a gente não entende que existe algum autoprodutor que é diferente. Na verdade, todos, né, tentam, né, entrar dentro desse nosso conceito. Mas, de fato, existe muita dúvida, porque ele tem um tratamento teoricamente especial lá na regra de comercialização, por exemplo, que é basicamente a maior dor de cabeça do autoprodutor, talvez, né? Entender toda aquela álgebra, aquela regra, né? Então, de fato, pode causar, a gente entende que pode causar essa confusão mesmo, né? E aí, pegando novos negócios, basicamente, eles têm sido pelo meio de SPE. Então, talvez, né? Acho que eu acredito que o colega esteja, né, nessa posição de analisar um projeto em SPE e aí realmente se depara, né, com essas questões. Interessante. E, gente, fala um pouco do benefício de ser autoprodutor, porque hoje eu recebo muita dúvida no sentido de, Nath, vale a pena eu fazer mini e micro GD lá no mercado regulado ou virar autoprodutor no mercado livre? Vale a pena deixar de ser um consumidor para ser um autoprodutor e ter a minha própria usina? Fale um pouco sobre essas vantagens e aí depois a gente entra naquela pergunta, naquele número capcioso de 20% que a gente já conversou. A gente volta nele. Eu acho assim, né, Nath, que na verdade, quando se fala, né, qual que é a vantagem de ser autoprodutor? Na verdade, os autoprodutores, eles tiveram motivações distintas para investirem, né, parte do recurso que eles têm, e não é a expertise de vários deles, a questão da geração, investir em geração de energia elétrica. E, assim, tem várias questões e depende muito de qual que é a característica de cada um. Se é um consumidor industrial, se é um consumidor que é, sei lá, de serviço de telecomunicações, de transporte, isso varia muito de caso para caso. Mas, em geral, a gente tem assim que a principal motivação para você ser um autoprodutor é a segurança de suprimento e a proteção contra a volatilidade de preço de energia. Hoje a gente conhece o mercado de energia elétrica e assim conhece que até mesmo a nossa dificuldade em transformar, em melhorar, aprimorar o nosso mercado de energia, muito por conta da volatilidade do preço de energia, e um consumidor que tem aí um insumo tão fundamental para ele viu a oportunidade de falar, eu vou verticalizar essa parte do meu insumo, que é importante, que é a energia elétrica, e vou conseguir um preço de custo, que seria o preço que eu teria aí barrado essa volatilidade e conseguiria um preço ainda mais competitivo. Então, essa, para nós, é uma das principais vantagens de você ser autoprodutor. E depende, claro, né, das questões de cada um do segmento que você está colocado, qual que é a relação desse segmento com a energia e tudo mais. E tem também uma questão que a gente vai discutir, tem até uma aula própria para isso no curso, que é a questão dos encargos. Os encargos, eles têm motivações para que o autoprodutor não incorra em cima deles. Então, a gente tem hoje os encargos CDE, PROINFA, que são encargos basicamente de política pública, e temos os encargos que a gente chama aqui de os encargos técnicos, que a gente chama o SS, o encargo de energia de reserva. Basicamente esses, tem outros, mas depois a gente vai discutir mais isso no curso, mas esses que são os principais representantes dos encargos, os autoprodutores, por terem uma característica muito peculiar de ter que investir em geração própria, ele tem aí uma motivação que a gente vai discorrer ao longo das aulas, de não incorrer em nenhum desses dois grupos de encargos, tanto os de política pública quanto os encargos técnicos. Então, acho que as principais vantagens, elas estão muito relacionadas a isso, ao teu posicionamento no mercado, como a energia é para você e você consegue barrar os teus custos e ter mais competitividade. E, por outro lado, aí também tem a questão dos encargos, que também são voláteis, mas que tem uma motivação aí para o autoprodutor não pagar. Engraçado, Daniel. Se eu fosse listar esses benefícios, eu teria começado pelos encargos.
E não foi isso que vocês fizeram. Foi o terceiro. De fato, poder escolher, poder ter a garantia de suprimento e uma segurança maior em relação ao preço é muito mais relevante do ponto de vista de negócio do que esse abatimento de encargo? Vou falar aqui, depois vou passar para o Paulo compartilhar também essa parte. Assim, olhando dos autoprodutores que têm realmente uma grande, aliás, fazem um compromisso de longo prazo, e aí eu estou falando de 15, 20 anos, em torno de uma questão que não é o negócio dele, ele tem que ter uma confiança que aquilo vai trazer um benefício muito grande para ele. E o benefício dos encargos, a gente não sabe, não conhece o que vai ser daqui 2, 3, 5 anos. Hoje os encargos são extremamente elevados, né? A gente tem visto a CDE, que saiu inclusive essa semana, nota técnica, com um encargo que vai ser o recorde aí do ano que vem, de todo o histórico. Mas a gente não sabe se isso vai ser sustentável daqui 5, 10 anos. Então, você fazer um investimento de 15, 20 anos com um gerador, pensando que os encargos de fato vão se manter, tem que ter tem que ter uma motivação a mais para que você possa conduzir esse negócio. E a gente vê que hoje a principal motivação é você travar esses custos que você tem com energia elétrica e travar ele num preço que é muito atraente para você, um preço melhor do que se você fosse negociar, por exemplo, com um gerador. Perfeito. Bom, não tenho quase nem o que complementar, o Daniel foi excelente aí no que ele falou, mas eu acho que a questão do autoprodutor, em geral, a gente tem muita conversa com o investidor em geração, né? Mas o autoprodutor, ele é uma indústria, basicamente, né? Então, ele é a indústria que está comprando energia, está comprando mineral, está comprando máquina, está contratando gente. Então, tem uma série de custos ali dentro da indústria que ela começa a perceber. Poxa, olha, eu tenho que diminuir o custo com água, eu tenho que diminuir o custo com energia elétrica, eu tenho que, não só diminuir, né? Mas o que acontece? Ele está vendendo lá aço, cimento, carro, né? E ele não pode, de um dia para a noite, colocar o preço da energia lá dentro do produto dele, né? Então, essa proteção para a indústria, principalmente os eletrointensivos, é o principal fator que traz ele para o mercado de autoprodução, porque assim ele consegue travar o custo no longo prazo. Então, ele consegue fazer um compromisso de 15 anos, né, sabendo que aquele custo ele vai se preocupar. Ele pode se preocupar com o risco cambial, com outros riscos, mas lá ele vai ficar tranquilo. Então, essa é uma questão muito interessante da autoprodução, porque não é só a energia elétrica, né, o preço dessa energia elétrica, mas sim o produto dele que está competindo no mercado, né? Eu quero exportar, eu quero dolarizar, tudo isso, né, faz parte, né, de um plano estratégico da indústria. E aí, eu acho que o Daniel colocou muito bem, historicamente, essas questões foram, de alguma forma, tendo uma modelagem diferente, mas no conceito sempre foi, olha, eu preciso ter a confiabilidade de suprimento, né, para a minha indústria. Né? Se você for pegar lá no início do século XX, você tinha, olha, pô, não tem nem linha de transmissão chegando aqui perto da minha fábrica, né? Pô, vou construir uma usina para, de fato, conseguir produzir o produto, né? E aí a gente chega, né, nessa questão que o Daniel apontou, né, dos encargos, que de fato é o que mais se fala, né, quando se fala em autoprodução, não tem a não incidência de alguns encargos. E isso é um tema que a gente vai trazer, talvez seja, acho que uma parte mais complexa, assim, porque ela tem uma visão jurídica, tem uma visão técnica também, que a gente precisa entender que existem alguns serviços que são prestados, né, e o autoprodutor não utiliza desse serviço. Até hoje, vou abrir um parênteses e compartilhar uma piada que eu mostrei até para o Daniels, né, que eu achei muito interessante, assim, apesar de ter um fundo muito engraçado, de ser muito engraçado, ela tem um fundo, assim, que fez eu pensar, pelo menos, pô, cara, é mais ou menos isso que acontece com os encargos, né? Que todo mundo tem uma certa preocupação, mas cadê a lei que fala que ele não tem que pagar tal coisa, né? E aí, basicamente, né, esse era um meme lá falando o seguinte, né, olha, quem não tiver carro não precisa pagar o IPVA em 2022. Então, era uma isenção para quem não tivesse carro, não precisava pagar o IPVA. Contei um pouco mal aqui a piada, mas mas a ideia foi essa, né? Daí o que acontece? Bom, se eu não tenho carro, é um custo que não incide em mim, eu não preciso pagar isso. E, ao mesmo tempo, então, não preciso uma lei para dizer que eu não preciso pagar
esse custo. Então, é mais ou menos isso que a gente tem hoje dentro do setor elétrico. A gente tem um conjunto de custos, né? E até o Daniel colocou muito bem, tem CDE, tem Proinfa, e tem aqueles outros que são políticas públicas, e tem os outros que são mais técnicos, né? Que é o serviço de sistema, energia de reserva. E não dá para dizer de uma forma geral, os encargos, né? Cada encargo tem um universo ali do porquê que ele foi criado, por que ele incide, por que tem que contabilizar horário, por que tem que contabilizar mensal, por que esse é anual, por que fazer. Então, tudo isso tem uma motivação basicamente atrado nesse serviço que é prestado, né? E quando o autoprodutor não utiliza desse serviço, ele tem, né, a não incidência de alguns custos. Então, esse conceito, né, a gente quer trazer no curso, né, para tirar bastante essas dúvidas, né, que ficam em relação a essa parte de encargos. Legal. Voltando um pouquinho, quer complementar? Posso só fazer um adendo? É coisa bem rápida, na verdade. A gente não tem dúvida aí que os encargos são aí um grande chamativo hoje, nessa onda de autoprodução que tem acontecido. E isso vai ser um tema muito importante e relevante até para o próprio curso, como a gente faz, como a gente modela isso, né? Como a gente poderia pensar nesses encargos e todas as outras vantagens, e aí é uma análise custo-benefício mesmo. Qual que é essa análise de custo-benefício de eu ser um autoprodutor a partir da posição que eu estou hoje? Com certeza os encargos, e a gente está falando aí na casa, no SS, que chegou a casa de 130, 140 reais por megawatt-hora recentemente, uma CDE que chega a 70, 80 reais por megawatt-hora, dependendo da tensão, que você vê que realmente são valores talvez até maiores do que o PLD. Você começa a inverter um pouco os sinais. Mas, de fato, a gente vai ver como que acontece esse casamento, como é pensar, não é só pensar o agora, mas pensar o investimento em longo prazo. E como que a gente poderia modelar essa questão não só dos encargos, mas de todos os outros benefícios, de todas as vantagens que tem o autoprodutor. Interessante. Agora, uma dúvida em relação a uma coisa que vocês comentaram um pouco mais para trás. Para o autoprodutor ter a garantia do suprimento, só faz sentido falar em garantia de suprimento quando a usina está junto ali da indústria, não? Se ela estiver em estados diferentes, longe, que precise de fato de uma estrutura de transmissão que pode dar problema, faz sentido também falar em garantia de suprimento? Faz sim, Nath, visto que você basicamente está deixando de terceirizar aquele serviço, né? Então, vamos pegar, se você não encontrar, digamos, se é um consumidor, você corre o risco de não encontrar, talvez, um comprador, vamos pegar uma situação aí, talvez, de racionamento, né? Ou até mesmo encontrar um preço muito elevado. Então, é essa questão que o autoprodutor está se protegendo. Ele gera em qualquer lugar, né, do Brasil, injeta na rede, né, e ele traz isso para o consumo dele, né. E aí até um conceito um pouco de mercado, a gente tem esse mercado que é o tight pool, né. Então no tight pool basicamente o elétron não tem dono, né, é diferente lá da Europa, né, que você tem aquela contratação bilateral, né, e aí você tem que realmente fazer com os pares se fecharem, e definitivamente aquilo é a operação. Então, aqui no Brasil, o elétron ele não tem dono, né? Então, a conexão com a rede ela vai te garantir isso do lado do consumo, e a conexão lá com o gerador também te garante, né, o recurso que você precisa. No caso, seria uma garantia de suprimento contratual, mas se tiver um racionamento, a indústria vai sofrer com falta de energia, independente de ter ali a geração própria dela ou não. É isso? Não, na verdade não, Nath. Numa questão, você sempre vai ter, aquela geração é tua, né? Você tem o direito a ela. Por exemplo, o racionamento vai ter que reduzir consumo. Se eu sou 100% atendido pela minha geração própria, mas obviamente isso aí é discutível, né? Por geração própria, essa é a tua geração, né? Você está garantindo o teu suprimento. Esse é o conceito, né? Da autoprodução, né? Que a energia de uso exclusivo daquele consumidor. Então, basicamente, você não teria que reduzir, visto que a rede não enxerga, né? No tight pool não enxerga aquele teu consumo, né? Entendi, interessante. Legal. Talvez assim, o risco seria, de fato, uma linha de transmissão cair e realmente a tua indústria não conseguir ser suprida, né, pelo SIM, né?
mas seria, acho que talvez esse um risco que eu acho que é bem pequeno. Legal. E uma outra coisa que vocês comentaram foi, até puxando o gancho da piada, se tem, eu imagino que tenha bastante agente reclamando, então, do fato de os autoprodutores terem esse abatimento de encargo, justamente por não entender o que está por trás, enfim, deve ter N motivos. A gente sempre tem um motivo para reclamar do outro lado, né? Eu estava no mercado, sei bem. Então, assim, como que são as brigas hoje da autoprodução, as lutas da autoprodução? O que vocês encaram como um desafio, assim, para quem quer trabalhar com autoprodução? Assim, né, Nath, esse ponto é um ponto bastante relevante até na questão regulatória do autoprodutor, porque hoje o autoprodutor e toda a questão dos encargos, a gente vai ver bem detalhadamente isso no curso, boa parte aliás, todo o arcabouço dele está basicamente colocado em nível infralegal. Então, ele é um pouco mais frágil do que, por exemplo, o outro que tem aí uma cobertura legal, que você tenha realmente uma discussão no âmbito do Congresso, não uma discussão mais bilateral no âmbito do Ministério, alguma coisa nesse sentido. E em razão disso, a gente tem até, né, e tem trabalhado nisso já há bastante tempo, num novo marco legal que leve a esse ponto, que leve essa questão do autoprodutor em si. Agora, pontos de discussão que tem sobre o autoprodutor com relação aos encargos, sim, a gente ouve, né, alguns pontos. Na verdade, assim, os pontos que a gente tem, tanto com os encargos CDE e Proinfa são muito bem consolidados, a gente vai ver isso lá nas próprias aulas, elas estão em âmbito legal, não tem assim uma discussão tão profunda quanto tem os encargos de caráter técnico, que na nossa percepção tem até uma justificativa muito bem fundamentada e que na ANEEL está muito bem costurada, essa questão de aquele que conduz, que consegue abater a base do rateio, do encargo, ou seja, eu contribuo para que diminua o SS, que diminua o encargo de energia de reserva, então eu não devo do outro lado pagar. Então, a gente tem isso muito bem costurado, muito bem colocado, e essas discussões hoje, na verdade, assim, a gente já enfrentou isso em algumas vezes, mas hoje não vejo que é o ponto mais forte. Hoje, o ponto que tem sido mais discutido são alguns arranjos que têm saído de autoprodução, especialmente aqueles arranjos que envolvem aí a diferenciação, que é o arranjo de equiparação, que tem a diferenciação de ações ordinárias e preferenciais. E aí a gente vai aprender tudo, vai tocar tudo isso no curso, né? Mas tem uma discussão bastante envolvente aí, até que ponto o autoprodutor é o investidor e ele não é o investidor. Então, essa é uma discussão que está bastante corrente hoje, a gente tem participado aí de webinários, de várias outras discussões com relação a isso. Eu acho que talvez não, nesse momento a gente nem conseguiria abrir de tão profunda a discussão, né? Mas com certeza a gente vai trazer esse ponto na aula, que é um ponto bastante sensível e discutível hoje por alguns agentes, principalmente aqueles que não fazem autoprodução, vamos dizer assim. Legal. Posso complementar aqui rapidinho? Pô, Daniel, muito bacana. Eu acho que a questão, né? Acho que briga, de fato, né? É uma palavra forte, né, para a gente falar, porque realmente existem, né, algumas resistências, né, e forças, né, mas talvez uma briga que ela deva ser comprada pelo setor todo, né, pelo autoprodutor, pelo setor todo, é o chamado encargo, né, que nem o Daniel citou, a gente chegar a R$50 de encargo, e o PLD, se eu não me engano, estava R$90, R$80 nesse valor. Então, a gente está pagando um valor muito alto para basicamente cobrir algumas ineficiências que a gente tem no mercado, né? Então, a gente tem lá, de alguma forma, né, a gente não consegue guardar água nos reservatórios no momento certo, e aí a gente precisa de um despacho fora da ordem de mérito que gerou, né, esse custo todo, né, durante a nossa crise hídrica. A gente tem um CDE Proinfa, que basicamente é uma política pública, né, que a gente entende, né, que se utilizam, né, do setor elétrico para financiar algo que não deveria ser pago pelo consumidor, deveria ser pago pelo Tesouro, né, basicamente, né. Certamente a gente ia ter isso de algum lado, né, o imposto ia aumentar de alguma forma, né, mas não é uma responsabilidade do setor elétrico, né, você pagar subsídios, né, para os demais, mesmo, né, dentro do setor.
Então, acho que, de fato, existe essa briga contra os encargos hoje. E eu acho que é essa que a gente tem que levar de uma forma que a gente consiga, de fato, reduzir no mínimo possível os encargos. No momento que isso acontecer, a gente vai ter, talvez, uma visão muito diferente de mercado, né? A gente vai ter um mercado mais eficiente, oportunidades, né, para os consumidores, novos produtos, né? Tudo isso é nossa promessa, de esperança lá com a aprovação dos PLs que estão lá no Congresso. Então, eu entendo que esse seria um fator que o setor todo, né, trabalha, né, para que a gente consiga alcançar esse mérito. Legal. Meninos, expliquem para os nossos ouvintes por que é um problema, por que é estranho o encargo estar próximo do preço do PLD? Por que é estranho? Por que não faz sentido, assim? Porque vocês comentaram aqui já 2 vezes sobre isso, acho que é uma reflexão interessante, né? Eu entendo que o encargo, a formação do preço devia absorver isso, é isso? A formação do PLD deveria... Nath, a questão toda é que a gente construiu esse modelo Taitipu, que ele é um despacho centralizado, né? Então, isso é basicamente uma herança lá da desverticalização, né? A gente desverticalizou, privatizou as empresas, né? Mas o controle do preço, né? Vamos chamar de controle, né? A definição do preço ainda é uma competência basicamente centralizada, né? Foi terceirizada para o ONS, para a CCE, mas basicamente existe isso. E aí existe um critério lá de modelagem, né, de todo o sistema dentro desses programas lá que eles utilizam. E aí essa modelagem, basicamente, ela não consegue ver, por exemplo, uma crise que chegou agora, né? Então, uma das questões, né, que foi discutida e está sendo discutida ainda na CEPAMP, né, como alterar os parâmetros lá de aversão a risco para a gente conseguir uma melhor precificação da energia, era de fato você ver essa escassez hídrica chegando de alguma forma. Porque mesmo dentro da escassez hídrica, o modelo falava, olha, vai chover igual a média daqui 2, 3 meses, então não se preocupem, podem ir gastando água. Só que daí o que acontece? Bom, o setor todo vê, o CMSE vê, o governo vê, não, está errado isso, né? Vamos despachar outras térmicas. E aí o que acontece? Você tem um preço baixo e um despacho fora da ordem de mérito de termoelétricas que são muito caras, né? A gente chegou aí a patamar de R$ 2.500 o megawatt-hora, né, do CVU de termoelétrica, ao mesmo tempo que a gente tinha a PLD de R$ 100, por exemplo. Então, essa diferença, PLD menos o CVU, é pago via o encargo, que é o SS Segurança Energética, por exemplo, né? Então, esse encargo alto que a gente está vivendo durante a escassez hídrica é muito por conta, né, de a gente acreditar ou ainda precificar o nosso recurso conforme o resultado desses modelos, né? Então, se fosse, só exemplificando, né, não estou fazendo partido de nada, né, vamos pegar a oferta de preço em si, não teria como, né, talvez você ter esse equívoco, né, em relação à quantidade. Você tem um reservatório totalmente deplecionado, a decisão seria a mais correta, guardar água, né? Então teria menos recurso no sistema, isso aumentaria o preço e aí a gente teria uma resposta ao preço alto, né? Aí a gente não teria essa questão do encargo, a necessidade, né, de você despachar basicamente fora do mérito. Então, esse é uma das questões, né? A gente tem preço teto também, a gente tem outros problemas aí que acontecem aí dentro do setor que ajudam, né, a fazer esse valor aumentar, né, dos encargos. Muito bom. Quer complementar, Daniel? Eu posso passar para... Não, acho que é igual o Paulo falou. O Paulo comentou bastante desse encargo mais, né, da natureza, como o SS, encargo de energia de reserva, que tem uma natureza mais de segurança e confiabilidade do sistema. E, assim, fiquei pensando também nas questões do outro grupo de encargos que a gente comentou agora há pouco, né, que são os encargos de política pública. Se você parar para pensar, é uma grande desvirtuação, uma deturpação muito grande você ter um encargo maior do que o preço do produto final. Assim, se você olhar qualquer outro mercado, você compara, por exemplo, o mercado bancário, por exemplo. Você não tem nenhuma taxa do banco maior do que um produto que o banco vende. Isso parece
até descomedido perto de alguns outros mercados. É como se você compra um produto que o frete dele é mais caro que o próprio produto, ou qualquer outra coisa desse sentido. Então, a gente acaba ficando muito surpreendido pelo rumo que os encargos têm tomado e a discussão que isso envolve a autoprodução diretamente, porque realmente, como você comentou, começam a surgir alguns pontos, mas por que a autoprodução não paga encargo? E aí a gente realmente tem que voltar a todas as questões, todos os pontos, por que a autoprodução não paga encargo. E aí acaba sendo, não por conta do que porque o autoprodutor não paga encargo, até um dado que a gente sempre comenta na associação, é que boa parte, se eu elencar aqui pelo menos 80%, 90% dos associados da BIAP, dos investimentos, foram feitos antes de 2002, antes de ter CDE e Proinfa, por exemplo, vou dizer. E você tem, na verdade, então, uma deturpação aí, que esses encargos começam a ter um questionamento aí, por que o autoprodutor não paga encargo? Então, esse é um ponto bastante sensível na questão da autoprodução. Daniel, deixa eu só fez eu lembrar de uma questão, porque o encargo alto, de fato, ele traz uma insegurança para o consumidor, né? Ele não consegue fazer, um hedge disso. De preço ele consegue, né? Compra contrato e tudo mais. E o preço baixo, né? Que foi o que aconteceu, acaba também desincentivando os geradores, né? Porque o preço está muito baixo, né? Não tem o custo de oportunidade, às vezes, para ele entrar no mercado. Daí foi interessante, a gente conseguiu as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente conseguiu afastar o consumidor e o gerador ao mesmo tempo do nosso mercado. Eu achei isso um resultado que, poxa, caramba, cara, que ponto, né, que a gente chegou esse ano, né? Complicado. Muito bom. Gente, uma pergunta final. Eu queria trazer um número que eu vi esses dias, né, no mercado, uma promessa de redução de 20% da conta de energia caso o consumidor migrasse, se tornasse autoprodutor. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse número, por que ele é tão difícil de se alcançar e por que a pessoa, o ouvinte, deveria fazer o curso de vocês. Eu acho que pouco... Não, vai lá, Daniel, vai lá. Pode ir, Paulo. Não, eu ia falar só que um pouco o Daniel já deu spoiler aí, né? Que isso depende de um parâmetro, né? E se você considerar o curto prazo, esse parâmetro aí vai enganar talvez os olhos, né, do fazedor de contas, né? E se você pegar isso no longo prazo, né, talvez a questão seja totalmente diferente, principalmente os encargos, né? Acho que uma conta que a gente faz, se a gente pegar a média dos últimos 5 anos de SS, vai dar R$5, se eu não me engano, né? Se a gente pegar o desse ano, vai ser R$50, alguma coisa assim, né? Mas é isso, Daniel, desculpa aí de atrapalhar. Não, exatamente. Tem vários outros parâmetros, né, Paulo? Além disso, da questão temporal, a gente tem, assim, e a gente vai explorar isso no curso, tem vários outros parâmetros que devem ser observados. Onde que está alocado esse consumidor, qual que é o nível de tensão desse consumidor, isso varia muito. Qual é o nível de tensão desse consumidor, quais são os pontos, você tem uma autoprodução que ela é dentro da cerca, né, in situ, que a gente vai explorar, né, em cima o teto solar aí da casa, né, você tem aí na indústria, você tem a autoprodução que é dentro da sua indústria ou fora da sua indústria, isso tudo vai influenciar qual que é o teu ganho, né, a tua vantagem aí financeira. E nesse ponto, a gente tem que explorar caso a caso, na verdade, porque realmente falar que um número é um número mágico, a gente acaba um pouco falando, realmente, igual o Paulo falou, isso pode mudar para o ano que vem e pode mudar de consumidor para consumidor. Então, a gente não acredita em ser um número tão verdadeiro assim, uma coisa tão firme que a gente possa afirmar. Exato, Não, e é interessante, né, que a conta realmente ela é muito mais complexa quando você considera aquela questão toda do seu produto no mercado, né? Então, você tem o ganho do produto no mercado com o travamento de custo, né, da energia. Isso é uma questão também que muitos dos nossos associados aqui levam em conta, por exemplo, para decidir, né, em relação a esse investimento, né? Mas, de fato, né, existe um mundo de premissas, né, a questão toda até de riscos, né, em relação à geração, né? Pô, teve o GSF, né, o autoprodutor lá na hidrelétrica, o GSF baixo, né, acaba mudando um pouquinho essa expectativa dele, né?
questão de constraint off também pode trazer alguma diferença nessa conta, né? Então, acho que realmente é um exercício que vai estar lá no curso e a gente vai construir aí junto com todos, né? Para a gente pegar cada um dos detalhes e ver, e a gente vai ver que, de fato, né, é uma expectativa de investimento muito interessante, né? Só tem que ter bastante cuidado, né, em relação a esses detalhes, né? Muito bom, meninos. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Foi o primeiro. Pessoal, quem assistiu, gostou do tema, não entendeu nada, então faça o curso. Entendeu tudo e sentiu que percebeu que precisa entender mais, então faça o curso também. O curso vai ser no final de janeiro, tá? Corram para se inscrever, para vocês garantirem o bônus, que vai ser uma aula de tira dúvida em grupo, vai ser super legal ter acesso aos meninos, fazer um networking com os meninos, né? Hoje eles trabalham na associação, na BIAP, eu adoro falar de associação, porque eu vim de uma, e a associação é um para-raio de problemas do tema principal da associação, no caso deles, de autoprodução, né? Então, eles estão em contato com tudo que está tendo de alteração no mercado em autoprodutor, as principais dúvidas dos autoprodutores, e isso tudo eles vão trazer, as atualizações em tempo real, né, meninos? Chega tudo para a associação, então, tudo isso eles vão trazer ali no curso de autoprodução, riscos e negócios no mercado de energia. Esse é o nome do curso. Qualquer dúvida sobre o curso, redenergia.net ou achar a Red lá no Instagram, no LinkedIn. Meninos, eu queria agradecer a participação de vocês, foi muito bom. Espero que tenhamos outros podcasts, ou pelo menos um happy hour no Madeira, merecido. Tô dentro. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado, Nath. Foi um prazer aí participar, poder aí multiplicar um pouco desse nosso entendimento e conhecimento aí desse assunto que, como eu já falei, né, no início a gente é um entusiasta. Chamar o pessoal, né, agradecer e chamar o pessoal para o curso, assim, acho que está muito legal, a gente tem trabalhado aí, tem visto coisas, tem feito uma sistematização muito legal, assim, que a gente até sentiria falta de ter tido isso antes, né? E realmente está ficando bem bacana, acho que vai ser bem legal para todos que puderem acompanhar o curso e para nós também, é um prazer estar aqui com a Red, como parceiros nossos. Obrigada, meninos. Pessoal, até a próxima.